Você já deve ter ouvido falar que Lula não tem plano de governo, olha só, que ele só fala do passado e não tem nada a oferecer para o futuro. Mas será que isso é verdade? Meu nome é o Alisson Crumpos e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, é necessário dizer que essa questão é um pouco mais complexa do que pode parecer. Isso porque a própria equipe de campanha do Lula admitiu não publicar a versão final e definitiva do plano de governo do petista, porque, segundo eles, os candidatos adversários poderiam distorcer as propostas durante a campanha para prejudicar o grande favorito na corrida ao Palácio do Planalto. Então, vejam, é verdade até dizer que o plano de governo não foi apresentado em definitivo. Porém, isso não significa que Lula não tenha apresentado propostas. Afinal, essa mesma equipe diz ter publicado um conjunto de diretrizes de um eventual governo. Esse documento tem exatos 121 tópicos, eu passei por todos eles e aqui vai um resumo do que vocês podem esperar de um eventual governo Lula. O programa começa falando algo que nós temos ouvido muito de Lula, que esse será um governo que irá resgatar a esperança, mudar o rumo da história recente do país, superar todo esse caos, essa crise social, econômica, política, etc. E aí parte para discussões bem relevantes. No item 3 é mencionado que a política econômica vigente é a principal responsável pela decomposição das condições de vida da população, da instabilidade e dos retrocessos na produção e no consumo. E segue com uma crítica às privatizações, dizendo que setores estratégicos do patrimônio público são privatizados e desnacionalizados. Bancos públicos e empresas de fomento ao desenvolvimento são destruídos num momento em que o quadro na infraestrutura é desolador. Bom, esse trecho é uma referência ao neoliberalismo encabeçado por Paulo Guedes, que tanto nos assola, o que pode indicar que um eventual governo Lula seguiria outro caminho econômico. Pouco depois, no item 11, fica claro que esse outro caminho seria um retorno ao estado de bem-estar social. O Brasil da Esperança exige compromisso com o povo brasileiro, que é nossa maior riqueza, em torno de um estado de bem-estar social. Mais adiante, quando o plano aborda a questão econômica, essa discussão sobre o estado de bem-estar social é bastante retomada. Inclusive a questão do consumo, que é um grande marco, né? Como é dito no item 50, vamos mobilizar de maneira virtuosa a potencialidade da economia brasileira e suas principais frentes de expansão, o mercado interno com potencial de produção e consumo em massa, uma clássica forma de tentar aquecer a economia a partir do consumo, como já foi visto em seus governos anteriores, né? Bom, na esteira disso, nós podemos citar a questão fundamental, que é a da retomada do desenvolvimento econômico, que está lá no tópico 48.
Vamos adotar uma estratégia nacional de desenvolvimento justo, solidário, sustentável, soberano e criativo, buscando superar o modelo neoliberal, olha só, que levou o país ao atraso. Os investimentos na infraestrutura urbana, de comunicações e de mudanças dos padrões de consumo e produção de energia abrem enormes possibilidades de novos tipos de indústrias e serviços. Portanto, a economia vai crescer a partir de uma reindustrialização, que, convenhamos, já passou da hora do Brasil fazer. Né? Até porque nós não somos os Estados Unidos, né, que ficam ricos fazendo guerra, não é mesmo? Então, ter indústria é fundamental para a produção, para a geração de emprego e para o consumo. Né? Isso para dizer o mínimo. Adiante, no item 7, ainda que sem explicar exatamente como será feito, e isso é algo que nós veremos algumas vezes nessas diretrizes, surge uma afirmação que é ao menos interessante de estar ali. Temos compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável com estabilidade. Isso vai aparecer novamente um pouco mais adiante no item 10. Temos compromisso com a sustentabilidade social, ambiental, econômica e com o enfrentamento das mudanças climáticas. E essa pauta da sustentabilidade vai aparecer em inúmeros outros momentos, quando estiver falando do trabalho, de moradia, de agricultura, enfim. Então, você está lá lendo sobre geração de emprego, por exemplo, e aparece a questão da sustentabilidade. Nós veremos um pouco mais disso adiante. E bom, como sabemos que esse não é o plano final, eu acho interessante ao menos saber que no plano nós teremos propostas de desenvolvimento econômico que levem em consideração a sustentabilidade. Né? Como vocês bem sabem, a natureza pede socorro no Brasil e, em meio a isso, é muito bom ler uma proposta que diz: vamos combater o uso predatório dos recursos naturais e estimular as atividades econômicas com menor impacto ecológico. O plano de diretrizes também dá uma atenção interessante e muito necessária a um outro tópico, que é o trabalho. Inclusive, fazendo jus ao item que aparece, que é o 13, diz que o novo governo irá propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma e reestabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Ou seja, podemos esperar por um enfrentamento a essa exploração que nós vivemos no neoliberalismo, onde empresas privadas fazem a farra para explorar ao máximo seus trabalhadores, como é o caso do iFood, por exemplo, e essa proposta fala de mudanças, inclusive nos serviços prestados aos aplicativos. Agora, é interessante também passarmos por uma proposta como essa para entender quais bandeiras estão sendo erguidas e quais as brigas que estão sendo compradas pelo Lula e pelo PT. Sobretudo porque, ainda que certas pautas possam ser abandonadas no meio do caminho, são essas as pautas que uma oposição de esquerda deve cobrar do governo, tentando forçar a barra para que o governo siga em frente com tais propostas. Isso ainda no caso de o governo não seguir, né, algo que propõe, o que é só uma suposição aqui.
pois só dessas questões serem mencionadas é porque podemos esperar por algo. E para quem não esperava nenhuma posição de enfrentamento do PT à reforma trabalhista, por exemplo, aí está. No item 18, há uma denúncia contra a fome que o povo brasileiro enfrenta, diferente do que diz no Genocídio da República, porém não é dito como essa fome será enfrentada e vencida, apenas que trabalharemos de forma incansável até que todos os brasileiros e brasileiras tenham novamente direito ao menos a 3 refeições de qualidade por dia. Bom, o Lula cumpriu isso da outra vez que prometeu, em 2002, inclusive tirou o Brasil do mapa da fome enquanto foi presidente, e para onde voltamos durante o atual governo. Então, ao menos parece que saber fazer ele sabe, né? Basta sabermos se ele conseguirá. Segurança pública. Aparece lá no item 31. Este é um tema fundamental, mas que novamente, ao meu ver, a esquerda peca. Nada fica muito claro quanto à eficiência das medidas propostas, mas é dito que priorizarão a prevenção, a investigação e o processamento de crimes e violências contra mulheres, juventude negra e população LGBTQIA+. Bom, parece ao menos ter um foco em remediar os problemas enfrentados por aqueles que mais sofrem violência no país, né? Lembrando que o Brasil tem índices de violência que estão entre os piores do mundo no que se refere à mulher, às pessoas pretas e LGBTs, né? Porém, como dito, nada muito claro, né? Redução de homicídios envolvendo investimento, tecnologia, enfrentamento do crime organizado e das milícias, além de políticas públicas específicas para as populações vulnerabilizadas pela criminalidade. Bom, investimento vindo de onde? Qual tecnologia? Enfrentamento orientado de qual forma? E quais políticas públicas? Pode parecer chatice de minha parte fazer esses questionamentos, mas é preciso ter noção sobre a dimensão do assunto que está sendo discutido. Não se trata se a cor da parede será branca ou acinzentada, né? Mas o combate ao crime que existe neste, que é o 7º país mais violento do mundo. É justamente num momento como esse que eu considero que isso de plano de diretrizes falha. Porque eu imagino que no plano de governo, essa questão, por exemplo, ela é melhor tratada. Mas eu apenas acho, porque é o que me resta. Não tem como eu saber, de fato, até o plano ser divulgado, né? Bom, de todo modo, uma coisa dá para saber. O plano diz que vai se atentar às carreiras policiais, que serão implementados canais de escuta e diálogo com os profissionais, programas de atenção biopsicossocial e ações de promoção e garantia dos respeitos das suas identidades e diversidades. Ou seja, não esperem nada mais revolucionário como o fim da PM ou que seja a reordenação da PM para ir trabalhar nas fronteiras e fazer intervenções em guerras, né? Que é onde a PM geralmente atua, né? Ao redor do mundo. É no Brasil que a polícia militar cuida dos civis, né? E a polícia civil faz um trabalho supostamente investigativo e supostamente inteligente, sendo que quando ela intervém, ela mata inclusive os mesmos grupos de pessoas que os militares, né? Bom,
Seguindo ainda nessa linha, aqui vem outro tema que é fundamental e particularmente caro ao PT. Isso está no item 34. O país precisa de uma nova política sobre drogas. O atual modelo bélico de combate ao tráfico será substituído por estratégias de enfrentamento e desarticulação das organizações criminosas, baseadas em conhecimento e informação, com o fortalecimento da investigação e da inteligência. Então, vamos ver se finalmente o Brasil vai tirar esse atraso que é a guerra às drogas da forma como é feita, que serve basicamente para matar ou prender as pessoas que vivem na periferia, sobretudo as pessoas pretas. Isso seria um avanço social não só muito relevante por si só, mas também até simbólico de certa forma, já que foi durante o próprio governo Lula que a lei de drogas foi sancionada. Então, esse é um avanço muito importante para uma sociedade tão conservadora como a brasileira. Agora nós chegamos a um ponto que também tem a sua importância. Vocês sabem que o Lula fala muito sobre colocar o pobre no orçamento. É claro que isso em si não é exatamente uma proposta, né? Seria aí a consequência de uma série de propostas. Algumas delas dizem respeito, em especial, sobre qual é a postura do PT quanto a pautas econômicas que precisam ser enfrentadas e que alegam, historicamente, que o PT tratou essas pautas muito mais à direita do que à esquerda. Vamos destacar algumas delas e como o PT se coloca. Já começando de forma muito clara, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Mas isso é só o começo e vai muito além. Proporemos uma reforma tributária. Essa reforma será construída na perspectiva do desenvolvimento, simplificando e reduzindo a tributação do consumo, corrigindo a injustiça tributária. Queremos também corrigir um mecanismo que historicamente transfere renda das camadas mais pobres para as camadas de maior renda da sociedade, a sonegação de impostos. E ele segue nessa esteira, né? Algo que inclusive muita gente gostaria de ouvir. Vamos fazer os muito ricos pagarem imposto de renda, utilizando os recursos arrecadados para investir de maneira inteligente em programas e projetos com alta capacidade de induzir o crescimento, promover a igualdade e gerar ganhos de produtividade. Em meio a um cenário muito amplo, com muitas conciliações, com Alckmin de vice, com apoio de parte dos empresários, parte da burguesia, para muitas pessoas de esquerda, essas pautas eram tidas como impossíveis de estarem ali, mas estão. E eu acho que é muito importante para a esquerda, inclusive para a esquerda que se elegeu ao Congresso Nacional, entender como nós podemos ganhar ao máximo durante esses próximos 4 anos, caso seja o governo Lula, e pautar esses projetos, avançar com esses projetos, sobretudo para melhorar o cenário que nos espera em 2026. Como eu disse, muitas pessoas não imaginavam que nós teríamos pautas
como a tributação de impostos, certo? Então, é claro que tudo isso não marca exatamente a revolução socialista, porém, sobretudo levando em conta o nível que nós estamos, o nível que nós descemos, o quanto nós regredimos, sobretudo do governo Temer até hoje, essas pautas são fundamentais e nós devemos nos concentrar nelas e nos esforçar ao máximo para que essas pautas sejam levadas adiante. Agora, e já caminhando para a reta final, nós temos uma questão polêmica, que é a questão agrária. Que é polêmica, foi tratada de forma polêmica durante a campanha, mas que é muito clara. Estamos comprometidos com a soberania alimentar por meio de um novo modelo de ocupação e uso da terra urbana e rural, com reforma agrária e agroecológica. Daremos apoio à pequena e média propriedade agrícola, em especial à agricultura familiar. Aí está, para quem diz que o Lula é candidato sem propostas, ou que ele vive apegado ao passado e não sabe o que fazer com o futuro, não só há propostas, como uma proposta dessa magnitude, da reforma agrária. E quanto ao agro, o tal do agro pop, o plano não diz muita coisa, mas aparece comentando que será apoiado o fortalecimento da produção agrícola nas frentes da agricultura familiar, agricultura tradicional e do agronegócio sustentável. O que significa exatamente para eles um agronegócio sustentável, eu não sei. O governo Bolsonaro jogou o uso de agrotóxicos para um nível tão catastrófico que qualquer nível meramente moderado pode ser considerado um uso mais controlado. Agora, a palavra sustentável também tem o seu significado próprio nesse tipo de contexto, então dá para termos projeções sobre o que esperar. Alerta ligado aqui. Para encerrar, vamos falar sobre aquilo que cobram de Lula até hoje: a reforma política. Isso porque ele teve a chance de ouro de, ao menos, propor alguma proposta nesse sentido, sobretudo durante o seu segundo mandato, quando tinha não só apoio de parte considerável do Congresso, mas também um fortíssimo apoio popular, que talvez nunca mais veremos no país, ao menos não tão cedo. Precisamos de uma reforma política que fortaleça as instituições da democracia representativa e, ao mesmo tempo, amplie os instrumentos da democracia participativa. Constituiremos novas instâncias de participação popular direta. Retomaremos as parcerias com entidades da sociedade civil para o fomento de atividades de interesse social e para a execução de políticas públicas. Para mim, não fica muito claro como o governo pretende realizar essa reforma efetivamente. Mas nesse caso, eu diria que apenas o fato de levantar essa questão já é algo muito importante, pois é uma discussão que sequer existe no país, apesar de ser muito necessária. Apenas os últimos anos que vivemos já são suficientes para nos mostrar como essa democracia que nós vivemos é frágil. A quem interessar, o plano ainda fala sobre educação pública gratuita e de qualidade, no item 22, o fortalecimento do SUS, nos itens 23 e 24, garantia de acesso e investimento à cultura, 25 e 26,
Fomento ao esporte e incentivos ao atleta, 27 e 28. Direito à moradia, 29. Combate ao racismo, 38 e 39. Território dos indígenas, no item 40. Combate à LGBTfobia, no item 41. Sobre os PCDs, no item 43. Sobre a retomada do combate à corrupção e transparência, no item 115. E por que eu não falei sobre esses itens? Primeiro, por uma razão óbvia, né? Não dá para eu falar sobre tudo aqui. Mas segundo e principal, em vários desses casos, os itens aparecem mais como um diagnóstico de um problema a ser enfrentado e não com medidas efetivas de solução, né? O que significa que não teria muito mais a fazer aqui se não ler o que está lá, né? Sem poder comentar nada de concreto como foi feito. Bom, é isso. Faltou alguma coisa? Quer opinar sobre alguma proposta? Deixa um comentário aqui embaixo. Aproveita, clica no joinha do like, clique para se inscrever, compartilhe. Esse é um momento muito importante do nosso país. As minhas redes estão aqui na descrição, assim como o plano de diretrizes. Até a próxima.